O que Karim Ainur, o edifício São Pedro e a base do governo Lula no Congresso Nacional têm em comum? Vão ser todos hoje os assuntos aqui no nosso Pra Começo de Conversa, aquele quadro semanal do O Povo Mais. Hoje a gente traz aqui suas sugestões, suas críticas, enfim, aquele espaço para a gente se aproximar um pouco de toda semana. Vamos lá! Eu sou o Carlos Maza, colunista do O Povo Mais, e já vou trazendo aqui o primeiro comentário. A gente recebe, na verdade, um e-mail, a pergunta da assinante Suelen Leão, que ela questiona aqui: o que vocês fazem com o jornal que sobra? Eu deixei de assinar o físico porque ficava com muito papel em casa e não sabia o que fazer. Olha, Suelen, isso é uma ótima pergunta. Eu mesmo sou muito fã do jornal de papel, né? Mesmo com quase todo o nosso hábito de leitura hoje em dia, tendo migrado um pouco ali para as redes sociais, né, para o digital, aquela, né, olhadinha conferida no celular sempre quando acorda, antes de dormir, naquela pausa do café e do almoço, eu ainda gosto muito ali do ritual do jornal do papel e acho que muita gente ainda não abre mão disso. Então, conversei aqui um pouco rapidamente com a nossa assessoria de imprensa, Daniela Nogueira, e ela falou, né, que, né, todos os dias o jornal que não é vendido ou que não circula, toda edição de papel, impresso mesmo do jornal O Povo, né, sai da nossa fábrica lá em Maracanaú, que é onde acontece a produção industrial do jornal, e já é encaminhado diretamente para reciclagem, né? E o leitor, que às vezes, né, não sabe muito bem o que fazer, tem várias opções, né? Ela conta que pode ou encaminhar para reciclagem, ou pode dar algum destino em casa mesmo, mas o que a dica, né, que sempre fica, o mais importante, é evitar que esse jornal vai parar nas ruas, né, vai virar lixo e tudo mais. E uma dica que sempre tem aí é procurar um ecoponto mais próximo da sua casa, porque muitas vezes esse jornal, né, esse material reciclável ali que você descarta ali, pode gerar um crédito no bilhete único, ou em ali até mesmo em impostos e taxas cobradas pela prefeitura. Acaba sendo um valor muito pequeno, né, mas a gente sabe que todo incentivo aí para manter a nossa cidade limpa é sempre bom, acaba sendo uma ação positiva da prefeitura, né? Vamos agora para o segundo comentário do assinante Humberto Vieira. Ele comenta aqui a matéria Karim Ainur, a inserção do Ceará no mapa do mundo do cinema. Ele diz: eu aqui lendo essa entrevista e observei no final a ausência de comentários na matéria sobre a grandeza dessa obra cinematográfica e relevância para o Nordeste e o Ceará. Ao meu julgamento, é um desperdício de uma fonte inspiradora. Olha, Humberto, eu discordo um pouco de você. Eu acho que, né, o jornalismo, às vezes, no próprio ato de pautar, de jogar luz para algum assunto ali, e até na seleção do destaque que recebe, eu acho que essa entrevista teve um destaque bastante, né, pronunciado aí, passou vários dias na capa ali do Povo Mais, mas só nessa seleção a gente acaba já jogando uma luz. Te desafio a procurar que outro veículo grande aqui do Ceará que deu esse espaço para o Karim. Mas assim, ao mesmo tempo eu entendo aí a sua crítica, vou dar esse puxão de orelha no nosso pessoal que trabalha com o cinema aqui. Lembrando que essa reportagem, essa entrevista que você cita, faz parte de uma série, né? Teve outros episódios, talvez quando você comentou ainda não tivessem sido publicados, mas o segundo episódio da série já dá um destaque maior na participação do cinema brasileiro e cearense no Festival de Cannes, né? A gente teve já outros filmes, inclusive do Karim, que foram destaques, foram premiados, inclusive, em mostras paralelas, né? O Vida Invisível de Eurídice Guzmão, por exemplo, passou, né, e emocionou muitos dos críticos. E essa reportagem, o segundo episódio dela, dá um destaque bom nisso. Acho que se você não tiver visto, fica aí a dica, mas eu vou transmitir o seu puxão de orelha sim. Terceiro comentário que a gente tem, já vai aqui mais na questão de um desabafo aqui, de uma provocação do assinante Chico Braulio, que ele comenta numa coluna da nossa colunista Juliana Diniz, professora de Direito Constitucional na UFC, jurista, enfim, advogada também. Ele comenta aqui, né? Ela escreve, né, o Triste Fortaleza sob os Escombros, que ela comenta ali de uma maneira bem crítica a demolição do edifício São Pedro, e o Chico Braulio responde, né? Porque ela, no texto dela ali, ela fala um pouco de um cinismo, de algumas críticas que se faziam à manutenção do prédio, e o Chico Braulio responde: ora, somos cínicos por pensar diferente, né, de você? Os laudos técnicos confirmaram a iminência do prédio cair. E as mortes que o edifício São Pedro desabando ali poderiam causar, não contam? É um pouco mais difícil aqui responder a provocação do Chico, porque, enfim, trata-se aí de uma coluna de opinião da colunista Juliana Diniz, ela tem o direito de pensar como ela quiser, e aí ele fomenta ali o debate um pouco.
Mas eu chamo um pouco a atenção, Chico, eu acho que a Juliana ela não está falando das pessoas, né, do cidadão, da pessoa que comentando essa história alega ali uma preocupação né, nesse prédio desabar, mas sim daqueles que viram como uma ação virtuosa da prefeitura, do governo do José Sarto, ir lá demolir o prédio por causa disso, como se a prefeitura tivesse agido com a melhor da intenção da cidade, só tivesse o que elogiar ao prefeito ir lá e anunciar a demolição do prédio como foi feito. Eu acho que o que a Juliana critica é a questão da omissão que se caminhou, né? Foram muito tempo de espera e de, né, promessas ali do próprio governo do estado, o governador Eumano de Freitas, uma época anunciou que iria dar destinação cultural ali ao prédio, a própria gestão do Roberto Cláudio antes também tinha dado uma conversa meio parecida, acabou que ninguém fez nada, e eu acho que é isso que a Juliana fala, né? Quem quer, critica na verdade, é quem quer transformar essa omissão, que por si só já é uma ação, já tem uma ação política ao não tomar uma ação, digamos assim, para evitar essa situação que teve e deixar chegar a esse ponto, né? Se chegou a esse ponto em que só a ruína é a solução, ora, muita coisa errada foi cometida, inclusive talvez até pelo eleitor em ter dado esses mandatos para essas pessoas. E eu acho que é nesse sentido que a Juliana fala. Ela não está criticando a sua opinião, eu acho que muito pelo contrário, ela deve ter gostado dessa provocação que você faz lá e do debate. Enfim, eu vou até transmitir para ela esse comentário aí que você faz. Agora aqui para terminar, nosso quarto comentário foi feito na coluna do Walter Jorge, o nosso editor de opinião, né? Que ele tinha escrito as bases da falta de base que desafia Lula, comentando aí essas recentes derrotas que o governo do Lula teve no Congresso Nacional ali, não conseguiu derrubar, né, o veto ali com relação às saidinhas dos presos, não conseguiu ali deixar de manter o veto na lei das fake news, enfim, mostrou ali uma falta de articulação do governo com os deputados e os senadores. E aí o Walter escreve sobre isso e o nosso assinante Adail Barreto comenta: o povo democraticamente elegeu um Congresso conservador faz parte do jogo. O Congresso apoiar pautas conservadoras seria uma consequência natural, mas infelizmente a motivação não é essa. Adail, eu concordo muito com você. Eu também acho que a gente acabou criando esse hábito um pouco ruim na política brasileira de uns anos para cá, que quando tem uma vitória, às vezes, desses blocos, né, mais conservadores, o pessoal coloca no colo do Lula uma derrota e uma vitória no lado do bolsonarismo. Sendo que o que a gente está vendo faz bastante tempo na política brasileira, principalmente no Congresso, na verdade é uma predominância ali de uns interesses um pouco diferentes disso, né? A gente vê um crescimento do famoso Centrão, da liderança ali do Arthur Lira, que no frigir dos ovos não está muito interessado nessa questão de direita ou de esquerda, né? A gente tem, às vezes, muitos interesses pragmáticos, né, de eleição, de verbas, de cargos e tudo mais, que acabam dominando esse debate. E aí acaba sendo só uma questão de situação, né? Hoje o Lula perde, amanhã o Lula vai ganhar, e aí a esquerda vai comemorar, a direita vai ver como uma derrota, quando no final o que a gente está vendo é o surgimento e o fortalecimento a cada dia de outros interesses que não são, né, praticamente os mais louváveis. Eu acho que todo mundo, seja esquerda ou direita, deveria abrir um pouco os olhos para essa situação. Quando o Congresso fica aumentando a conta para ter apoio para medidas que deveriam ser resolvidas no debate, isso não é bom para ninguém, até porque, vamos lembrar, o Bolsonaro também não tinha facilidade. Na época do Arthur Lira, quase toda a agenda ali ideológica do bolsonarismo foi travada, principalmente quando os filhos do Bolsonaro começaram a ser investigados e acusados lá nesse movimento de rachadinha, N outras denúncias. Isso basicamente freia a pauta moral e ideológica ali do bolsonarismo. Vamos lembrar, né, o Bolsonaro tinha muitas promessas com relação à questão de religião, de armamento, e muito pouco foi feito, né, porque ele estava ali nas mãos do Arthur Lira. E de lá para cá, muita pouca coisa mudou. Na verdade, pelo contrário, fica só cada vez mais forte. E só mudou um pouco o nome de orçamento secreto, passou para essa tal dessas emendas de relator, para essas emendas de comissão, enfim, assim a pauta vai sendo tocada por outros interesses. E esse foi o nosso Pra Começo de Conversa. Eu sou Carlos Maza, colunista do Povo Mais, e convido você a participar da gente, né, com esse quadro. Toda semana, todo sábado, a gente está aqui trazendo seus comentários, suas sugestões, suas críticas, enfim, para criar aí esse espaço, aproximar vocês, se assenhorem dele, participem mesmo. Se quiser esculhambar, a gente já falou aqui, quer participar mesmo, mandar crítica, ter essa DR, esse espaço é para isso. Hoje a gente já trouxe alguns comentários críticos, eu gosto disso mesmo quando a gente tem esse debate bom. Lembrando, né, os canais que vocês podem entrar em contato com a gente é o e-mail,
relacionamento@opovo.com.br, o Instagram do Povo Mais, dentro das próprias reportagens, como foi algum dos comentários que a gente leu aqui, e também o nosso telefone, 3254-1010, para começo de conversa, todo sábado aqui, trazendo seus comentários, suas sugestões e, por que não, críticas. Foi um prazer, gente, um abraço, até o próximo sábado.